Fala, família Barrados! Vamos para os palpites para a quarta rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos ver todo o meu fracasso nos palpites para a terceira rodada. Editor, põe na tela! Como vocês veem na tela, o meu palpite para Grêmio e Corinthians foi 2-0 Grêmio, mas o resultado foi 0-0. Primeiro erro. Coxa e Fla, apostei em 1-1. O Flamengo ganhou e eu errei. Mais um erro para conta. Palmeiras e Goiás, apostei 3-0 para o Palmeiras. O jogo acabou 1-1. Mais um erro. Galo e Ceará, apostei 4-1 para o Galo. O jogo acabou 2-0 para o Galo. Acertei o vencedor. Bahia e Red Bull, apostei em 1-1. Foi 2-1 para o Bahia o resultado. Mais um erro. Vasco 0, São Paulo 1 foi o palpite. O jogo acabou 2-1 para o Vasco. Outro erro. Fluminense e Inter, apostei no 1-0 para o Inter. O jogo acabou 2-1 para o Fluminense. Outro erro, mais um para a lista. Atlético Goianiense e Sport, 2-2 foi o palpite. O jogo acabou 1-1. Acertei que daria empate. Fortaleza 2, Botafogo 1 foi o palpite. O jogo acabou 0-0, mais um erro. E Santos 1, Atlético Paranaense 1. O jogo acabou 3-1 para o Santos, fechando a lista com mais um erro, não percam as contas. Um desempenho horrível, com 8 erros, incríveis 8 erros. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E apenas 2 acertos parciais, uma vitória e um resultado ali que falei que daria empate. Um desempenho para esquecer, horrível. E eu espero que não se repita aqui no Barrados. Para esquecer isso aí, só enchendo a cara enquanto roda a vinheta e vamos para os palpites para a quarta rodada. Flamengo e Grêmio. O Flamengo jogou direitinho contra o Curitiba, nada espetacular, mas o Torrent parece que entendeu o momento do time de transição e começou a semear melhor as suas ideias de jogo. Glória a Deus, glória a Deus. O Grêmio vem de um empate contra o Corinthians. O Grêmio jogou melhor que o Corinthians, mas ficou no empate. Precisa encontrar seu rumo no Brasileirão. O Flamengo, para mim, vence essa partida. O placar vai ser 2-1 para o Flamengo. E o Gabigol, anotem aí, vai fazer o seu primeiro gol nesse Brasileirão. Esse jogo é bem difícil apostar alguma coisa, porque o Fluminense sempre consegue inverter a lógica. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. E quando acha que vai ganhar, ele perde. Então, para mim, o Fluminense tem chance de ganhar essa partida. Por isso, aposto na derrota do Fluminense. Que viagem é essa, velho? Aposto aí no Red Bull vencendo por 1-0 e conquistando a sua primeira vitória no Brasileirão de 2020, Red Bull 1-0. Aposto no Atlético. Jogou mal contra o Santos, mas vinha bem no campeonato. O Palmeiras vem tendo dificuldades para criar jogadas e vai ter problemas diante o Atlético também. O Lucha que se cuide aí, senão ele vai acabar caindo mais rápido do que se pensa. E a aposta aí é na vitória do Atlético por 2-0. Goiás e Fortaleza. A aposta vai para o Goiás, porque é um time aí que está se mostrando bastante valente. Conseguiu segurar o Palmeiras, segurou o empate aí contra o Palmeiras e vem motivado para conquistar também aí a sua primeira vitória. Então, para mim, o Goiás é o favorito nesse jogo e vence a partida por apenas 1-0. Inter e Atlético. Acredito que comece equilibrado, mas o Atlético não vai segurar o Inter e o Inter goleia esse time do Atlético. O Atlético se mostrou um bom time nas primeiras rodadas, nos 2 primeiros jogos que teve, mas ainda é um time limitado. E o Inter atropela o Atlético, vencendo por 3-0.
0. Corinthians contra Curitiba. Acredito no Corinthians. O Curitiba vem muito mal no campeonato e deve perder mais uma. O Corinthians começou bem contra o Atlético Mineiro, acabou levando a virada, mas jogou ali dentro dos seus limites, jogou direito, pelo menos. Então aposto no Corinthians, 2-0 para o Corinthians. Botafogo e Galo. O Botafogo, jogando bem defensivamente, tem chance de parar esse Galo. Para mim, dá empate, dá 1-1 nesse jogo. O Galo sofreu um pouco para furar a retranca do Ceará. Se o Botafogo conseguir ir bem defensivamente, tem chances de conseguir pelo menos um pontinho nesse jogo. Então, a minha opinião é 1-1 nesse jogo. Nesse jogo, o Santos é muito favorito, mas eu não acredito num placar muito elástico. Acredito aí no 1-0 para o Santos, jogando fora de casa. O Santos vem de um jogo espetacular contra o Atlético Paranaense e chega confiante diante o Sport. Então, 1-0 para o Santos. Ceará e Vasco, eu aposto no empate. O Ceará fez um jogo regular contra o Atlético Mineiro, sofreu 2 gols só no segundo tempo, jogou bem defensivamente, e o Vasco vem inspirado depois da vitória por 2-1 contra o São Paulo. O São Paulo sofreu com as infiltrações ali do Cano e o Ceará tem que abrir o olho também aí para as jogadas com o Cano, para não sofrer com as infiltrações e ter sua casinha derrubada pelo Vasco. Mas para mim, dá empate 1-1 nessa partida aí. São Paulo e Bahia. Acredito no 2-1 para o São Paulo. São Paulo tem mais time, peca um pouco ainda aí em finalização, mas leva esse jogo. 2-1 para o São Paulo é o meu palpite. Esses são os palpites para a 4ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem. Valeu, fui!